Raquel. Olá, tudo bem? Então, Então, tudo bem? Como é que está tudo estás? bem? Muito obrigado. E tu também? Também, obrigada. Obrigado eu por teres aceito. Acho que faz falta falar sobre estes assuntos, ainda mais sobre o nome de algo que é autoimune. Alopecia. Claro que sim. Exato, exato. Acho que é importante trazer assim um bocadinho de luz ao assunto. Exatamente, para as pessoas terem a noção daquilo que é. E então, vamos voltar ao início. Raquel, tu és uma jovem, tens Sim. 22 neste momento. 22 anos, estás no início. E quando é que tu te Sim. das conta que alguma coisa está errada contigo? Em que idade foi? Então, começou com 13. Eu reparei que tinha pequenas, também quase uma moeda de 1 euro, 2 euros, tinha pequenas falhas no cabelo e achei muito estranho. E para a idade de 13 anos, normalmente isso acontece com pessoas que têm stress. Com 13 anos não és uma pessoa estressada, quer dizer, dependente da vida de cada um, mas achei muito estranho e foi aquele primeiro impacto, mas ninguém sabia o que era nesse momento. Era muito ainda muito pouco conhecido, ou a família ficou toda preocupada para saber o que é que seria isto, seria só uma pequena fase. E então tu, Só passado um tempo é que ok. descobriu. Digas desculpa. Então tu aí foi a fase em que achaste estranho e foste aonde? Penso que tinha o nome certo para fazer exames para tentarem saber aquilo que tu tinhas, correto? Exatamente, sim. Primeiramente fui médico de família, ao médico do Hospital Pedro Spano, São João. Basicamente qualquer médico que eu podia percorrer, tanto público tanto como privado, eu experimentei. Depois é que passei de uma fase menos de triagem e passei mais para uma coisa mais específica, ou seja, passei para dermatologia. E foi aí que comecei o processo, descobri o que era e o processo de começar um tratamento. Assustou-te muito quando eles te dizem que você sofre de alopecia. Sim, porque eu só fui receber mesmo o diagnóstico de alopecia só após quase 4, 3 anos. Pois, Só recebi aquele diagnóstico certo, dizer o que era, porque durante o período dos 13 até mais ou menos aos 16, 17 anos, era assim ainda uma incógnita na minha vida, não tinha aquela coisa certa do que era, não tinha recebido um diagnóstico médico ou ainda. seja, E não assustou havia, bastante. claro, ainda não havia nome. E nessa fase inicial, quando tu te olhas para o espelho, como é que ficou a tua autoestima? Podes-nos tipo, falar acerca disso? Eu sei que é uma coisa bastante íntima, mas Claro, claro. pode ser. Mas então aos 13 anos eu no início achava, conseguia esconder muito bem, porque era coisas que acontecia primeiro caía de um lado, depois aparecia do outro, mas era assim uma coisa bastante fácil de esconder. Passado 3 anos, aos 16, foi quando eu tive aquele choque mesmo, que caiu tudo, e aí eu senti-me, literalmente a minha autoestima foi já estava baixa, foi pior que abaixo. Foi mesmo, acabou a minha autoestima nessa altura. E diz-me uma coisa, como é que, pronto, essa fase, penso que ainda andavas aonde? Escola? Sim, sim, sim. Ah, como é que tu achas que as pessoas começaram a reagir à tua volta? Primeiramente a minha família, acho que sentiu-se mais, porque eles ficaram sem saber o que fazer e viram-me naquele estado de sofrimento, não diria, até diria sofrimento, porque eu não sabia o que estava a acontecer comigo. De repente sou uma jovem de 16 anos que tem um impacto muito grande na minha autoestima e eu sei que a minha família teve um problema assim, tentar-me ajudar o máximo que era possível a ver a melhor da situação. Na escola sentia que as pessoas sentiam que alguma coisa se passava comigo, mas eu não sabiam bem o que era, porque eu também comecei a faltar muito, comecei a sentir-me muito em baixo, raramente, não tocava no assunto, não falava o que era, ou seja, eu escondi-me mesmo durante esse período, escondi-me, fiquei mesmo isolada, porque eu sentia-me como fosse um caso à parte, uma coisa muito estranha. E não sei, se já estás a passar por aquela altura que é a adolescência, que estás a tentar enquadrar no dia a dia com as pessoas, com as mudanças que estavam no teu corpo, e de repente tens esta mudança que
ainda para mais sendo mulher, que acabou com a minha autoestima de uma ponta à outra. Ou seja, a tua opção aí foi tipo fugir, foi esconder-te, porque não Sim, tinhas estofo, não é? Para encarares. Essa fase, exato. quando tens que estar a sair e tens que fazer as tuas aulas, sentiste algum tipo de bullying? Eu senti aquele bullying discreto. Não é aquele bullying que é diretamente na sua cara, que tu ficas assim. Foi aquele discreto. É um olhar, é um comentário, é uma maneira de ser. E as pessoas mudam à tua volta porque não, também elas não, eu também sou muito honesta e eles não sabiam o que estava a acontecer comigo. E a primeira coisa que eles tiveram foi que alguma coisa de errado estava comigo, mas em vez de perguntarem, foi mais vamos jogar mais lenha na fogueira. Eu acho que foi isso, mais aquele comentário, aquele olhar, aquela mudança de personalidade à tua volta, e foi isso que eu senti mais quando estava na escola. Muitas vezes podiam dizer até que era da tua cabeça, mas é o que tu sentias mais, aquele olhar estranho, aquele comentário assim sem nexo, do Tu nada. achas que eles tinham medo que fosse alguma coisa que se tivesse tipo assim a pegar, uma doença dessas, uma coisa vírica? Pensas que eles achavam isso? Eu acho que sim, eu entendo que seja uma dessas razões das pessoas ficarem tão assustadas com o que se passava. E também porque eu acho que a adolescência é uma altura muito complicada e nós fazemos o nosso máximo para tentar enquadrar-nos com os outros e basta um virar a cara que toda a gente vira também, porque Uhum. só queres enquadrar com essas pessoas. E se essa era a maneira mais fácil, vamos virar todos a cara, vamos fazer o que o outro estava a fazer Exatamente. também. Agora tenho aqui mais uma questão. Achas E que, podes fazer à vontade. ou até mesmo agora, achas que existem pessoas que falam contigo de uma forma mais soft porque têm, sei lá, é pena? Tu sentes isso? Sim, sim, eu sinto mais isso. Eu não toco muito no assunto, porque eu sei que as pessoas, no momento que tu dizes assim, que tens uma doença assim diferente, que as pessoas não realmente entendem o que é, as pessoas te olham com uma certa maneira diferente a partir daí. Mas até mesmo quando eu, por exemplo, vou à praia ou estou em casas de férias ou assim, as pessoas vão sempre olhar de maneira diferente porque vão achar que é uma coisa bem pior, que já me aconteceu, até dentro do aeroporto e tudo, quando nós trabalhávamos juntos, e as pessoas vão achar que é uma coisa bem pior e vão ter aquele olhar de pena, aquele olhar de vai correr tudo bem. E eu entendo que as pessoas querem dar assim, tentar oferecer conforto, mas na realidade eu só estou-me a sentir mais vulnerável nesse sentido. Ou seja, tu já tens este rótulo, a doença, e o que é que te falaram sobre a doença? Pronto, já sabe que é uma autoimune. O que é que eles falaram mais? O que é que tu sabes acerca disso que possas, tipo, ajudar-nos a saber o que é a doença rara, não é? E também Exato. a alopécia. Então, a alopecia, no meu caso, é universalis, ou seja, total, é do corpo da cabeça aos pés, ou seja, o meu corpo não consegue crescer pelo. Exato. Existem vários tipos, vai desde a alopecia normal, que é a areata, que são pequenas falhas, que foi o que começou comigo, depois progressa para sobrancelhas, pestanas e continua na cabeça, e depois passa para o corpo inteiro. E depois ainda tem vários outros tipos, que é mais genética ou mais, eu até diria dizer um pouco mais graves, que têm assim mais uma componente mais física, mais agressiva. Mas basicamente é uma doença autoimune, o próprio corpo vê o pelo como um vírus ou uma bactéria, então tenta eliminar o máximo que pode. E basicamente é isso, é um distúrbio, um desregulamento no sistema imunitário que faz com que o pelo seja considerado uma ameaça ao corpo, então tenta-se livrar do máximo possível dele. Ou seja, desde aí, não é? Isto veio tipo afetar-te neste teu, pronto, a tua rotina, não é? Como é que Sim. tu, a partir de um ponto em que já ficas adulta, o que é que a doença mudou a tua
rotina, o que é que tu sentes ao alterar? Ui, mudou muito a minha vida. Até dos últimos anos foi quando eu mais me consegui adaptar a viver com a doença. Cada dia tento melhorar a viver com, e hoje em dia acho que já sinto muito mais à vontade a viver com a doença. Basicamente, a minha rotina é, eu considero como se fosse uma boneca, tenho que montar todos os passos, tanto sobrancelhas, pestanas, cabelo, é literalmente um processo que eu faço não pelos outros, mas mais para me sentir mais confortável comigo Temos mesma. aqui a Mónica Santos Porto, que diz que eu tenho alopecia areata desde o ano passado. Temos mais alguém, não é? Que também sofre da autoimune. E quando é que tu dizes assim, ok, eu vou ter que comprar a peruca? Quando é que isso acontece? Isso aconteceu quando, infelizmente, eu já não podia esconder mais a minha queda de cabelo. Que ela basicamente, eu cortei mais ou menos por aqui, mas depois ele começou a regredir daqui para trás e nessa altura já não conseguia esconder mesmo de alguma forma. Então conversei com a minha família e fizemos essa transição para as perucas, o que foi um passo bem difícil, porque infelizmente aqui em Portugal sinto que nessa parte da estética da peruca que nós vemos lá fora, por exemplo, muitos os americanos e assim, aqui faltava muito essa opção. Então eu fui pela opção na altura mais barata, com que os meus pais podiam me oferecer, e que eu pudesse também me sentir melhor comigo mesma para poder também não ser uma coisa assim escandalosa. Exato. Existem sítios que vendem mesmo, não é? O tipo Uhum. sofre de alopécia, não é? Existe mesmo sítios para tipo a venda. Podes nos indicar qual é que tu foste, ou se fostes tipo a mais que um, para as pessoas terem a noção. Sim, eu fui a bastantes, desde lojas de fantasia até lojas de profissionais de cabelo. Infelizmente, nas lojas profissionais tive uma experiência muito mal, especialmente numa que tenho ali na Rua Sá da Bandeira, mas eu recorri mais à compra online, porque aí sentia que tinha mais um catálogo de opções de escolha para poder no máximo sentir o melhor possível naquela altura. E que valores é que rondam? A parte dos valores vai de. Se formos pensar online, temos valores de 50, 100 euros a 3 mil, 4 mil, 5 mil, vários preços, que honestamente são valores exorbitantes. Temos que falar também que a peruca tem aquela componente da parte sintética, cabelo humano e a mistura. Uhum. Se formos aqui em Portugal, é valores também é dos 500 para cima e são perucas assim não tão apelativas para uma jovem neste momento. Exatamente. Esta que usas agora é real? É cabelo real? Tem a mistura? É sintética? Eu sempre usei sintética porque além de achar muito esquisito para mim o cabelo humano, não sei, sentia-me assim um bocadinho diferente, estranho, exato. Porque eu acho que o cabelo conta a história de alguém e teres de usar o cabelo de outra pessoa, a mim eu sentia-me um pouco assim, sem estranha, exatamente. Então eu sempre comprei sintética. Este tipo de cor eu já tenho usado várias vezes. O problema da sintética é que ela infelizmente vai desgastando com o tempo e para uma pessoa que usa todo o santo dia, eu vou sempre, ou seja, comprando uma nova, porque é um valor até bastante baixo, então vou comprando uma nova para poder manter a cor e o cabelo e como eu gosto de ter. Exatamente. Atualmente, ainda te custa muito, tipo, acordar, ter que te arranjar, fazer toda essa rotina, para enfim, tu achas que estás bem ou que tens aquele aspecto que tu sempre quiseste ter devido à tua autoestima. Ainda hoje custa-te fazer isso, Raquel. Infelizmente sim, acho que é um processo ainda para mim. Recentemente é que eu comecei a aceitar ainda mais, mas é literalmente ver duas pessoas no espelho. É a pessoa que antes
e o depois, são uma pessoa completamente diferentes. E é um processo longo para mim, porque é literalmente tudo, tenho que fazer literalmente tudo, pestanas, sobrancelhas, cabelo, e é um processo que às vezes uma pessoa deixa de ter vontade de fazer as coisas, ou sair, ou fazer o que é que seja, até mesmo ir lá embaixo e buscar uma encomenda com o correio. Uma pessoa já tem que estar à espera, que senão sente-se que de repente está a ser assim, a mostrar uma parte de si para qualquer pessoa. E então eu acho que às vezes a pessoa perde a vontade por causa disso. Tem que ser este processo todo para poder se mostrar ao mundo. Temos aqui a Mónica Santos Porto, que diz que pode fazer uma pergunta, claro que sim, enquanto Claro. vou fazer aqui uma pergunta mais interessante, que é, alguma vez tu sentiste a rejeição por alguma pessoa, por algum rapaz que até tenhas enamorado e achas que podes ter sido rejeitada porque ele tipo, não aceitou a doença? Eu acho que sim, tenho situações assim. Obviamente eu afastei-me muito nessa parte do namorar, eu não me dava essa. Porque honestamente eu achava que nenhum rapaz, nenhum homem ia se interessar por mim, sendo do jeito que eu sou. E honestamente eu de uns anos para cá consegui melhorar mais, ou seja, tirar aquela cara que eu tinha às vezes de doente, que eu achava que eu tinha essa assim uma cara assim mais doente, porque eu então me enclausurava dentro de casa, não apanhava sol, não apanhava nada, então tinha assim uma carinha mais adoentada. Ficou o tempo agora que comecei a trabalhar mais nisso e sempre tive um pé atrás com conhecer uma pessoa e assim, porque tem aquela componente de que a pessoa pode não aceitar e pode também, por exemplo, eu não me sentir confortável com. E eu sei que hoje em dia a beleza é cada um gosta do que gosta, mas aquela primeiro impacto, aquela primeira impressão, óbvio que isso tem um valor muito grande, aquela atração física. Uhum. Bem, parece que eu acertei. A questão que a Mónica Santos Porto ia pôr era esta, está feito. Obrigado, Mónica. Hum, alguma vez te sentiste tipo não estares à altura de tipo estares a conquistar aquela pessoa por causa da Sim, alopécia, mas sim, te disse assim, não, isso é apenas uma. É, pronto, é um assunto à parte, porque aquilo que eu vejo é aquilo que gosto e eu sim quero estar a seguir em frente. sim, eu neste momento tenho uma pessoa que aceitou o, quem eu sou, aceitou como é que eu sou e tudo, logo de primeira, mas tive muito. Eu também sou muito honesta, o que eu. Se acontecesse de eu sair com alguém ou tomar um café com alguém, eu era muito honesta desde o início, porque eu acho que é justo para a pessoa do outro lado explicar-lhes o que é que eles estão a se relacionar com. Eu expliquei logo do início e a pessoa que hoje em dia está comigo, por acaso, aceitou muito bem e tem aceitado até hoje muito bem, mas sempre sinto, e eu acho que eu vou sempre sentir isso, às vezes sentes aquela pequena coisa de será que eu sou bonita o suficiente? Será que eu sou pessoa suficiente para esta pessoa? Porque, querendo ou não, eu não estou no padrão que hoje em dia nós temos. E às vezes uma pessoa, assim, num momento mais frágil, eu posso me sentir assim menos adequada para essa pessoa, mas graças ainda bem tenho uma pessoa que me diz o contrário, que apesar de tudo que me considera uma pessoa. Honestamente, ele diz a verdade. Sim. Diz-me, desde o início, quais foram aquelas pessoas que mais te deram apoio? Aquelas que sempre te deram a mão? A família, acredites? Muito. Meu pai e a minha mãe foram pessoas extraordinárias nesta jornada. Eu acho que se não fosse eles, não teria nem sequer completado a escola, que foi bastante difícil. Eles foram realmente pessoas extraordinárias. Mas também posso dizer que colegas de trabalho, acho que foi importante,
porque eu saí de eu comecei a trabalhar muito cedo e na altura que comecei a trabalhar eu já tinha esta situação, já tinha este problema e foi bom sair do ambiente escolar, daqueles comentários, daqueles olhares e começar a lidar com pessoas mais velhas, pessoas que têm uma certa experiência de vida e então foi importante para mim nesse momento porque assim eu pude sentir que não era um objeto à parte, não era uma coisa à parte. Foi importante os ambos dois lados. Exatamente. Desculpa, não. És uma pessoa normalíssima. E nessa Obrigada. eu soube até que houve aí uma fase em que tu estavas a juntar dinheiro para comprar uma nova peruca. Sim. Então, queres-nos tipo, estar a contar esse Em- esforço que andaste a fazer? Exato. Para me manter o, a aparência que eu gosto de manter no dia a dia, desde pestanas, sobrancelhas, cabelo, tudo, é um valor alto que normalmente uma mulher que não tem o meu problema não pagaria. E o valor das perucas são valores muito altos e eu senti logo do início que para poder melhorar, para poder sentir-me mais à vontade, que eu teria que começar a trabalhar para poder juntar, para poder consumir, para poder pagar essas. Eu não considero vaidades, porque é só mesmo para me sentir melhor com a minha Claro. aparência. Mas tive que juntar dinheiro e tenho que continuar a trabalhar se quero continuar a comprar pestanas, a fazer as minhas sobrancelhas com microblading, comprar perucas e cada vez eu tenho entrado mais numa indústria das perucas mais cara e quanto mais cara, mais eu tenho que ter dinheiro para poder comprar valores assim exorbitantes. É uma luta, não é? Ah, Exato. como é que tu te vês aos 10 anos? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Uhum. Eu acho, vou ser muito honesta, eu não me vejo magicamente a crescer cabelo e a ter pestanas e a ter sobrancelhas. Ponho a minha confiança na medicina na mesma, acredito que a medicina está cada dia mais a evoluir e tem novos medicamentos que aparentam ter dado resultado lá fora, que obviamente eu terei que esperar até que sejam aprovados para ser utilizados aqui e eu poder começar tratamento com eles. Mas eu acho que eu deslarguei-me um pouco, estou a começar a deslargar-me um pouco Esperança. das, não digo nem da esperança, mas que eu quero uma cura. Eu acho que eu já me habituei tanto e a cada dia mais me aceito como eu sou e daqui a uns 10 anos eu espero já me aceitar completamente como eu sou, independentemente se tenho cabelo ou não. Eu acho que neste momento e daqui a 10 anos, acho que para mim, se houver uma cura ou não, vai ser-me indiferente, porque eu acho que já me aceitei que, independentemente da minha situação, eu sou quem sou, eu me amo do jeito que sou e que vou continuar a ser bonita do jeito com ou sem cabelo, não É importa. mesmo, Raquel, tu nunca tenhas dúvidas acerca disso. Detalhes, Obrigada. é tudo, mas tu sabes que sempre se olha e sempre se julga pelo aquilo que se vê fora e nunca se conhece aquilo que está dentro. Quem te conhece é Exatamente. exatamente a pessoa que tu és. Ah, Obrigada, Pedro. de nada. Acho que eu sou aquele tipo de pronto que sempre digo aquilo que sinto e aquilo que eu acho e é extremamente real. A Mónica Santos está aqui a dizer, é realmente muito bonita, é mesmo. A Raquel Obrigada. é muito mais bonita nas atitudes dela. Obrigada, Pedro. E obrigada, Mónica. Equilíbrio emocional incrível atualmente. Eu conheço-a de agora e sempre vi que ela é uma pessoa que emana luz, estabilidade. Ela, Ah, meu Deus. Obrigada, Pedro. acho que ela é uma pessoa bastante adulta, embora seja muito nova, não é? Mas ela é bastante adulta. Por falar em adulta, Raquel, aqui por uns anos, tu veste a ser mãe? Sim, eu gostava muito de ser mãe. Um dia espero que. Não sei se é com a pessoa que eu estou, mas um dia gostava muito, muito de ser mãe. Mas tive essa conversa logo do início com os meus médicos
a saber se esta doença era ou não genética, se haveria alguma possibilidade de passar para os meus filhos, porque se houvesse a mínima chance dos meus filhos terem também, que eu não seria mãe, ou seja, de forma natural, não ficaria grávida e seria mãe de uma forma mais natural, porque eu não desejo a um filho aquilo que eu passei para me aceitar, para chegar a onde eu estou hoje. É um Portanto, difícil e longo, não é, Raquel? muito longo, já vai praticamente quase 10 anos para poder chegar hoje em dia a aceitar como eu sou e viver do jeito que eu estou a viver agora. Exatamente. Mas se um dia acontecesse e se o filho ou a filha também tivesse a doença, não iria fazer a diferença, Raquel? Não, Não, porque ele ia ter, ou ela, uma mãe maravilhosa, que lhe ia dar imenso apoio e iria correr tudo muito bem. E às tantas, essa altura já haveria algum remédio ou algo que pudesse ajudar para a pessoa voltar ao normal. Nunca se sabe. Por isso, Raquel, eu acho que deves sim fazer aquilo que tu sentes. E se quiseres ser mãe, sim, ser mãe. Não importa mais nada. Importa tudo isso que tens aí dentro. O amor que tu tens. obrigada, Pedro. As tuas palavras são É, incríveis. Deixam-me com o meu coração apertado mesmo. eu falo isto porque eu já te conheço há algum tempo, convivi contigo há algum tempo e deu para ver muito bem o tipo de pessoa que és. Além de teres tido uma educação ótima. Parabéns aos teus pais, que é uma coisa rara hoje em dia. Porque assim, há muitas pessoas que têm este tipo de autoimunes e ficam bastante duras, bastante frias, bastante agressivas. Não sei se conheces outras pessoas, não é? Que sejam assim. Infelizmente, nunca tive. Nunca conheci pessoalmente ninguém que se eu dissesse sim, eu também tenho, ou sim, é uma doença que eu também tenho. Eu acho que também devido à falta de apoio que existe aqui em Portugal, eu acho que eu, quando procurei para saber mais e para conhecer pessoas eu acho que havia-se muita pouca informação e muito pouco grupos de apoio. Encontrei muitos lá fora e tive em contacto com pessoas que têm ou já tiveram ou estão no processo de tratamento. Infelizmente sempre foram pessoas estrangeiras e eu acho que um dos casos mais famosos que eu encontrei de alguém ter uma situação parecida é uma rapariga que recentemente ficou bastante famosa no TikTok e eu por acaso fiquei surpreendida porque ela é exatamente igual a mim, tem exatamente o mesmo problema e está exatamente igual como eu estou. Só que ela aceita, ela acho que ela já está num processo de aceitação muito maior também. Pois, cada caso é cada caso. Mas Exatamente. eu conheço, ou já ouvi falar mais ou menos, de pessoas que sofrem de outro tipo de autoimunes e que ainda estão numa fase muito má. Ou seja, não estão bem e o que sentem também dão aos outros, não é? Tipo aquele mau humor, aquela maneira de estar, aquele facto de quando alguém fala, olha, podias isto ou aquilo, a pessoa é extremamente agressiva e diz mesmo, tipo, tu só és assim porque sabes que eu sofro de uma autoimune. Ou seja, Sim, ainda estão dentro dessa fase que não se aceitam e não aceitam os outros. É complicado. Muito muito, muito, muito. iguais. Raquel, não sei, mas penso que o Estado não dá qualquer tipo de ajuda. Infelizmente, não. Infelizmente, o Estado considera a alopecia hoje em dia como uma doença estética. Uhum. O que eu acho que, de ser estética ou não, a nossa saúde mental sofre bastante portanto, acho que o Estado deveria apoiar mais ou fazer mais alguma coisa, ou pelo menos ajudar, que é o que acontece, por exemplo, no o governo britânico, que dá a opção de tirar o IVA quando se compra produtos para, por exemplo, de beleza, por exemplo, perucas, colas para perucas, essas coisas, tem essa vertente. Eu acho que aqui, como o Estado hoje em dia considera ainda uma doença estética, Uhum.
para eles não é uma coisa que eles têm que. Não é prioridade para eles neste Ou momento. seja, então a gente fica aqui com a noção que alguém mais ou menos com a tua idade que não tenha a possibilidade de poder adquirir ou a peruca, etc., tem que arranjar uma outra forma de se esconder. Sim, eu infelizmente sim. Infelizmente hoje em dia a opção que se tem por uma pessoa da minha idade, eu tive muita sorte pelos meus pais me ajudarem inicialmente e por eu ter sido arranjado um emprego inicialmente, que eu consegui hoje em dia estar mais aceito, porque eu acho que se eu tivesse que viver sem qualquer alguma ajuda, seria muito difícil, acho que seria ainda mais difícil o meu processo Portanto, de e a minha saúde mental acho que sofreria muito mais do que já sofreu, mas acho que sofreria um estrago inimaginável. sabes, não sei se este número se tem estado a aparecer mais gente com esta autoimune, tens tipo a noção se são números que estão a aumentar ou que são, ou até não, que são ainda alguns casos apenas. Não sei. Eu acho que a alopecia areata tem aparecido bastantes casos, porque infelizmente um dos fatores que pode ser que dê aquele clique no sistema imunitário para desregular tudo, seja o stress, e cada dia mais as pessoas estão estressadas, estão a viver assim uma vida. As redes sociais não ajudam, óbvio, ajudam a encontrar pessoas iguais, mas ajudam também a se estressar. E eu acho que cada vez mais vemos pessoas a terem quedas de cabelo, ou mesmo aquelas quedas muito grandes que a pessoa perde completamente o cabelo em certas zonas. Ainda assim é um número pequeno, quando se trata de uma situação como, por exemplo, a minha, que é completamente o corpo todo. Acho que se a última vez que eu vi foi 2% da população Hum. que o estudo fizeram, mas cada dia mais eu vejo pessoas a terem uh, a areata, ou seja, pequenos tufos de cabelo vão caindo devido ao stress. Então, já temos aqui este termo, conforme tu tinhas nos estado a dizer, a areata, que é exatamente Uhum. o início, não é? Que foi aquilo que deve ter aparecido antes e depois tem uma evolução ou não. A tua teve, Sim, tens a alopecia, não é? A doença em si, ou seja, não tens qualquer tipo de pelo no corpo. nenhum, nada. Para muita gente, agora aqui um bocadinho, mas é assim, não tens que fazer depilação. Não gastas dinheiro em depilatórios, não tens que fazer um corpo incrível. Sim, porque a Raquel tem altura, ela parece uma modelo, para as pessoas Oh, que conhecem, por isso ela não gasta dinheiro em depilação, o que é ótimo, e não tens dores. Mais uma questão, por falar em dores, alguma vez sentiste dores? A doença faz dor, faz algum ardor, é comichão, irritação? Há sintomas? a doença ataca muito mais mentalmente do que físico, Hum, sem ser a componente de perder o cabelo, ataca muito a parte mental, a saúde mental sofre bastante. Mas eu acho que senti mais dor devido aos tratamentos que fiz. Eu acho que o tratamento mais doloroso que eu tive até hoje foi que eu tive injeções de cortisona diretamente na cabeça e não era só uma, de vez era várias injeções, várias sessões, que por incrível que pareça deu mais resultado, mas era uma dor assim absurda mesmo, era muita dor, porque eu sei, a minha bola parecia a minha cabeça parecia uma bola de basquetebol quando tem hum. aquelas ondinhas, era literalmente isso que parecia e a dor era horrível. Eu vejo aqui que também a Mónica diz que fez algo e que não teve resultado nenhum. Resultado zero. Uhum. Algum tipo de remédio? Estás com alguma coisa para amenizar isso? Ah, O que mais me deu resultado, eu já fiz inúmeros tratamentos, sim. desde pôr aparelho, porque incrível que pareça,
há pessoas que podem perder o cabelo por causa dos dentes. Eu pus aparelho na altura e não deu resultado nenhum, porque claramente é uma coisa mais do sistema imunitário no meu caso. Mas pus aparelho, tomei medicação para ver se era alguma falta de vitaminas, E, mas o que dá mais resultado era mesmo ou cortisona, só que com 16 anos estares a tomar cortisona direto todo o santo dia, o corpo não aguenta, claro. ou tem uma nova injeção que é mais para reumatismo, Uhum. que também ajudou porque eles basicamente tiravam algum peso do sistema imunitário. O sistema imunitário via que aquilo estava no teu corpo, tentava, virava o seu foco para isso, então deixando o cabelo crescer. Mas basicamente é o cortisona ou essa injeção que é dia próprios, que é para reumatismo, sem ser isso não tive mais nenhum medicamento, nenhum tratamento que desse efeito. Enfim, ainda estamos um bocadinho aquém de. É o que eu tinha dito. Em Sim, sim. pessoas, e eu este pronto, ainda ontem e hoje falei, vamos tipo, ter a live e a maioria desconhecia a doença. Tive algo Uhum. que até realmente conhecia alguém que estava a acontecer isso, mas que não sabia o nome sequer. Eu até, pronto, falei, vai haver uma live, a Raquel vai falar sobre a sua experiência. Raquel, queria-te pedir, e antes da gente estar aqui a finalizar, que deixes Claro. a, a tua voz ou o teu apelo para as pessoas que sofrem desta doença autoimune. O que é que tu tens-lhes a dizer? O que eu posso dizer que realmente é do meu coração, de experiência de quase 9 anos a lidar com a situação, é que temos que nos aceitar como somos. E temos que ter pessoas, um círculo de amizades e um círculo familiar muito forte, que nos esteja lá sempre para nos apoiar, porque vai haver dias de fraqueza, vai haver dias que uma pessoa vai se sentir a pessoa mais feia do mundo, a pessoa mais estranha do mundo, e vai haver dias que as pessoas vão se sentir bem. E é fazer aquilo que nós gostamos, fazer aquilo que nós nos sentimos melhor. Eu, por acaso, uso perucas, mas se uma pessoa se sentir bem e sentir-se confiante em não usar perucas, força. Se uma pessoa sente-se bem em fazer maquilhagem ou colocar pestanas, força. Se não se sente, também não tem problema nenhum. É fazer aquilo que a gente se sente confiante, que a gente se sente confortável para poder estar no mundo e saber que as coisas vão correr bem. Pode ser que não tenha cura hoje, pode ser que não tenha cura amanhã, vai tudo correr bem. Eu acho que esse era o conselho que na altura, quando eu tinha 16 anos, que eu mais precisava de ouvir, era alguém me dizer que com o mesmo problema que ia te correr tudo bem, que não é o fim do mundo, apesar de parecer que é, não é, e que cada dia mais as pessoas estão mais focadas em si, em vez de nós mesmas, e em vez do que nós estamos a fazer, e aceitarmos como nós somos e tentar fazer aquilo de maneira a que nós nos sentimos bem como nós somos e não para agradar os outros. E acho que isso é importante para pessoas jovens e tanto para pessoas mais velhas, que o estigma é o mesmo, tanto seja com 20 anos, seja com 50. Uma pessoa vai. A aparência é um papel muito grande, especialmente hoje em dia. Mas que hoje em dia, cada dia mais, podemos fazer coisas para nos sentirmos melhor connosco mesmos e é nos aceitar na mesma e ter pessoas que realmente se importam connosco e estão lá para nos dar a mão quando é necessário. E é nestas alturas, quando a gente conhece uma Raquel, em que percebe que nós temos que dar realmente valores às pessoas que nós somos cá dentro. A Raquel é uma pessoa incrível, eu tive a sorte de conhecer. E quando lhe Posso dizer o mesmo de ti, Pedro. Obrigado, Raquel. E eu, quando lhe falei sobre ela poder falar sobre esta experiência toda, ela imediatamente aceitou. Isto mostra o quanto é uma pessoa que gosta de ajudar. Certamente, muitas pessoas ainda estão na fase do início, ainda estão na fase de entender, e certamente Exato. o que ela disse hoje vai ajudar outras pessoas. A doença já tem um dia oficial, certo? Se eu não estou em erro, acho que é dia 11 de setembro ou dia 9.
mas ou é o mês todo de setembro. Eu, por acaso, não me lembro certo, mas que normalmente costuma ser no mês de setembro, logo no início, começa mais lá fora, começa a saber muito sobre. Ou seja, será uma boa altura para fazermos uma outra live e Sim, certamente exato. alguém que também tenha a doença e queira também falar acerca dela, para as pessoas terem uma noção melhor e perceberem que não é uma doença que se pega ou que não é uma doença, meu Deus, que às vezes pensam, é uma doença que a pessoa vai amanhã tipo morrer, não é? Não, Deus. Há que a gente ter noção disso, porque há muitas pessoas que olham e pensam assim, é uma doença, é cancro, a pessoa está quase a morrer e não tem nada a ver. Exatamente. Já me aconteceu dentro do aeroporto, uma senhora veio-me abraçar porque achava que era cancro e eu disse: Não, minha senhora, obrigada, mas não é, não se preocupe. Não, e tu és uma pessoa maravilhosa que ainda tens muito pela frente, Raquel. Muito obrigado, de coração. Eu é que te agradeço, Pedro, e eu agradeço esta. Acho muito importante o trabalho que tu tens feito, eu tenho acompanhado desde o início, porque tu tens dado uma voz a pessoas como eu, que, querendo ou não, ninguém sabe sobre. E eu acho isso muito importante o que tens feito, tenho acompanhado a tua jornada. És uma pessoa incrível, és uma pessoa com um coração enorme e tens também muita coisa pela tua frente e vejo-te cada dia maior e acho que vais chegar muito longe porque uma pessoa como tu que põe a sua dedicação, o trabalho e o amor naquilo que faz, vai chegar bem longe e eu espero estar lá para te ver e para te aplaudir sempre. Já estás, Raquel. Estás. E estás aqui. Oh, também estás aqui. Muito obrigado mesmo. E até amanhã, porque depois, entretanto, E até amanhã. onde? Aí, ao Porto. Não é? Minha Exatamente. querida, tudo de bom. Um beijinho. Para ti também. Um beijinho muito grande e obrigada a todos que viram e obrigada pelas perguntas. Também agradeço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.